Neste vídeo eu vou comentar sobre os experimentos realizados para o LREC, para a revista. Lembrando que nesse arquivo que foi compartilhado, eu listei os experimentos que foram realizados, o treino que foi realizado e os testes feitos. E aqui, para me orientar, eu chamei de bateria e de experimento o conjunto de ações feitas relacionando o treino realizado e os testes sobre esse treino. E após a realização desses experimentos, que no primeiro momento eu comecei a fazer relacionando primeiro e segundo área em mini área, e depois incluir no teste o cigarro do Iberleaf, aqui a gente tem nesse outro arquivo esses dados compartilhados. Eu reuni, portanto, todos os resultados de todos os testes nesse arquivo, e aqui onde na coluna experimento é referenciado como, por exemplo, aqui 2.1, faz referência a bateria 2, experimento 1, ou seja, aquele 2.1 aqui, 2.1, refere-se a esse teste que foi feito primeiro e segundo AREN, no modelo que foi treinado no primeiro AREN, sem as colunas Prev e Next, tá? E assim por diante. Aqui, nesse caso, 2.2 refere-se à bateria 2, o experimento 2. Nesse arquivo, eu separei, pesquisei sobre os resultados que foram melhores do que o Iberleaf nessa aba, e o que está de amarelo são aqueles em que o Precision, Recall e a medida F1, a medida F, foram maiores do que aqueles que nós obtivemos no Iberleaf. E aqui eu faço referência a qual foi o treino e teste realizado nesse experimento. Então todos os que estão de amarelo aqui tiveram essas 3 medidas maiores do que a do Iberleaf que nós obtivemos. Depois, na sequência, eu fiz uma ordenação com base no Precision e na medida F, para identificar quais foram aqueles que tiveram valores maiores, melhores desempenhos. E aqui nós percebemos que no caso do Precision, o Iberleaf teve o melhor resultado nessa medida com o valor. E aqui nós temos aquelas que foram obtidas nesse último experimento. A mesma coisa para a medida F. Aqui nós percebemos que o Iberleaf na classe valor teve um desempenho melhor. Um ponto que é observado é perceber que esse conjunto de experimentos aqui ele está sempre no topo das listas, 2.1, 3.2, variando um pouco. Depois, feito isso, eu separei por classes. Então, nesse caso aqui, olha, para cada classe eu criei uma pasta para que a gente possa verificar o desempenho da classe nessas mesmas medidas. Então aqui, nesse exemplo, na categoria organização, a medida Precision e Recall, e aí a gente pode comparar com o do Iberleaf. A mesma coisa para local, para tempo, e para valor, naturalmente. E aqui um ponto interessante, que na classe valor, aqui a gente tem digamos, a única vitória, do Iberleaf, com base nos experimentos que nós realizamos. Naturalmente aqui eu estou olhando somente para os valores numéricos, não estou avaliando a questão das consistências de treino e teste, Isso é uma coisa que vai ser feita a posterior, mas aqui analisando a questão numérica. Daí foi assim uma análise à parte, buscar olhar para a classe pessoa, certo? E aqui nós vemos que esses experimentos tiveram um desempenho melhor que do Iberleaf, na medida Precision, e aqui na medida F. E podemos observar que o experimento 2.2 foi o primeiro nas duas medidas. Observado isso, foi criado um arquivo que aqui está sendo chamado de saídas compiladas.txt, onde o layout dele é o token, aqui, a classificação do experimento
esse atual que está sendo feito por LREC, aqui a rotulação correta e aqui o palpite. Então essa última coluna é referente ao palpite. Por que elaborar esse arquivo? Uma forma de tentar identificar qual está sendo o papel do palpite nesse contexto, certo? Nesse ponto foi feita uma análise breve de algumas situações, né? Olhando para a classe pessoa nesse arquivo aqui. E aí foi encontrado algumas situações que achei prudente estar compartilhando com vocês, né? Nada grave, mas assim, algo que possa nos orientar a buscar entender algumas coisas e melhorar ainda mais a qualidade dos resultados. Por exemplo, nessa primeira amostra, nós temos que a palavra rainha, que faz referência à pessoa, Dona Maria II, o palpite não marcou como outras. Mas aqui nós vemos que a mesma rainha, que foi marcada aqui como pessoa no palpite, ela já foi rotulada como local. Mais adiante, essa palavra que é uma pessoa não foi reconhecida, o palpite, né? Nesse caso o palpite sugere uma pessoa, a classe outras, no mesmo caso aqui, a mesma situação aqui, e por aqui também. Aqui uma outra situação, onde nós temos duas pessoas, Neide Melo e Marisa Romero, onde o palpite é correto aqui e aqui não. Uma outra situação, onde a pessoa José de Castro está correta, mas o palpite aqui marca a pessoa, né, a palavra agora, dá uma ideia de tempo, como pessoa. O nosso ex-presidente FHC aqui não é reconhecido. Nesse caso aqui, a pessoa Cristina Carvalho Pinto, o primeiro nome não é, o palpite não é para pessoa, porém o seu status, né, a sua função, ela é marcada como pessoa. Engenharia de materiais, o palpite todo como pessoa, assim como o Microsoft Reader, e o mesmo como o Los Angeles Times, no contexto um jornal, uma revista. Aqui, Médio Piracicaba Maguila, marcado nesse ponto aqui como pessoa. Moscou, um local aqui marcado como pessoa. E já finalizando aqui, rua, né, tanto correto como a classificação da LREC como local, e aqui marcando como pessoa. E por fim, informática administrativa, ele identificando como pessoa. Analisando isso, uma abordagem, uma proposta é realizar um experimento onde, além de retirar, nesse caso desse experimento aqui, que é esse, né, o treino com o primeiro AREN sem essas colunas, também retirar o palpite para identificar o impacto disso nesse experimento, e que pode chamar atenção com relação a esse palpite, o quanto, tendo ele presente ou não, pode influenciar no resultado dos nossos experimentos. O próximo passo agora, esse assunto dos testes não se encerra naturalmente, mas agora o foco começa com o KNN palpiteiro, visando o impacto desses palpites do KNN nos nossos experimentos.